Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial. Eu vou ensinar vocês passo a passo como envelhecer pessoas usando o OpenArt.ai. O OpenArt é um site de inteligência artificial, para quem não conhece, eu tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando a utilizá-lo. E nesse vídeo eu vou fazer envelhecimento de pessoas. Nós seremos capazes de criar imagens realistas de pessoas envelhecidas, e essa é uma ferramenta muito útil para artistas, design gráficos e fotógrafos, né? Sendo que a gente tem aí gratuitamente na internet o site OpenArt.ai. Apenas seguindo esse tutorial você vai ser capaz de transformar qualquer foto de homem ou mulher, de jovem para adulto, adulto para criança, criança para velho. É muito fácil, simplesmente fique ligado, siga meu tutorial passo a passo, e aguarde que no final do vídeo eu vou dar uma dica bem importante de como você fará para ter o melhor resultado utilizando qualquer tipo de imagem. Bom, para quem não conhece o OpenArt, ele é um site similar ao Playground AI, ele é similar também ao Midjourney, só que ele funciona baseado na web, né? Ele não funciona através do Discord, onde você tem que digitar os comandos lá e lidar com aquela toda desorganização. Aqui o negócio é um pouco mais organizado, você tem um pouco mais de flexibilidade para poder fazer as imagens, e os resultados serão somente aí uma questão da sua criatividade, de como utilizar o filtro, de como fazer o prompt corretamente e de como utilizar imagens, fontes para estar chegando a resultados incríveis como esses aqui que a gente vê aqui na página principal de alguns usuários, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre as artes que eu tenho criado aqui no OpenArt.ai, simplesmente me segue aí, vai estar a descrição no vídeo, com o link para o site, com o link para minha galeria. Então, antes de começar o tutorial, você tem que certificar que você tem acesso aí ao OpenArt.ai. Já tem um vídeo aí que eu lancei um tempo atrás ensinando a criar uma conta e como acessar o site e os passos básicos para você estar se familiarizando aí com a ferramenta. Então vamos colocar a mão na massa, pessoal. A primeira coisa a fazer é você entrar aqui depois que você estiver logado, você entrar aqui no Create, onde vai te dar acesso ao dashboard para criação de imagem. Para quem ainda não viu o vídeo, é bem simples. Aqui do lado esquerdo, aqui em cima, você tem o filtro que você vai utilizar para fazer as imagens. Tem a quantidade de crédito que você tem ainda disponível com sua conta gratuita. Tem aqui logo abaixo o prompt e em seguida o prompt negativo. Abaixo do botão prompt negativo a gente tem aqui um botãozinho que a gente clica e vai expandir. E aqui você pode fazer o upload da sua imagem para fazer de imagem para imagem. Para esse tutorial a gente vai optar em não usar imagem para imagem a princípio, né? Para a gente não cair em direitos autorais, de pegar uma imagem de alguém na internet e depois ter algum problema. Então a imagem fonte, igualmente a todas essas que eu tenho do lado aqui, foi tudo gerado através de inteligência artificial. Mas você pode fazer com a imagem própria, simplesmente fazendo o upload da imagem aqui, gerando baseado nela. Abaixo aqui do botão imagem para imagem, a gente tem as configurações de tamanho de imagem, de quantos steps você quer, que isso vai afetar a qualidade, né? O CFG Scale, e tem um tipo de sampler. Aqui abaixo do sampler a gente tem o seed, né? Se você for utilizar seed, mas nesse caso a gente não vai utilizar. E aqui nas configurações avançadas a gente tem as configurações de tamanho de imagem, de saída, se a gente vai querer utilizar aí já melhoramento de face, utilizando o resultado final. Eu normalmente não utilizo, eu deixo tudo desativado. E depois que eu gero a primeira imagem, eu dou uma olhada para ver se ficou boa. E dependendo da composição, eu mando fazer o resample, ou seria o upscale da imagem. Então vamos começar com um prompt bem simples. Eu vou fazer aqui uma imagem envelhecida utilizando um menino, um garoto. O ideal é que você faça a primeira imagem de uma pessoa, de uma figura não muito idoso e nem muito jovem, senão você não vai ter uma imagem tão concisa ou tão semelhante, né? Você vai ter um envelhecimento ou então um age, né? Que seria um rejuvenescimento não tão harmonioso, né? Você vai ver que a pessoa, ela lembra, mas talvez não seria a mesma pessoa. Nesse tipo de trabalho a gente vai escolher aqui o filtro Realistic Vision 1.3. E a gente vai digitar um prompt aqui bem simples. Vamos colocar aqui, meninos de 10 anos de idade. Vamos clicar em gerar. E agora a gente vai ter que escolher uma imagem que dá para ser feito, né? Normalmente tem que ser uma imagem de porta-retrato, que seria uma imagem pegando a cara da pessoa ou um pedaço do corpo, mais ou menos igual essas aqui que eu já fiz, ó. Então, após gerar a primeira imagem, a gente vai ver se tem alguma dessas imagens que dá para a gente trabalhar. Você tem que olhar a composição.
né? Se você não estiver gerando imagem de princípio da forma que você quer, eu aconselho você usar o prompt negativo. O que seria o prompt negativo? O prompt negativo ele vai evitar que as imagens venham estilo essa, ó, com escrita na camisa, né? Sem uma composição, o menino está no meio da rua, uma foto meio bagunçada. Então você vai melhorar um pouco utilizando o prompt negativo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o prompt negativo que você pode copiar e colar, ele vai facilitar muito a vida de vocês. Então agora com o prompt negativo aqui, eu vou mudar aqui somente para gerar a primeira imagem, eu vou escrever aqui, ó, porta-retrato, para a gente ter uma composição um pouco mais elegante. Aqui ainda com a opção de porta-retrato ele veio uma imagem que ainda não daria para mim fazer. E eu vou colocar aqui, vou tirar o lugar de retrato, porta-retrato, eu vou mexer no prompt novamente e vou botar somente retrato. Então, como sempre, eu gosto de mostrar os erros, né, até chegar no resultado ideal. Eu estou tentando criar uma imagem aqui, ó, mas eu esqueci de falar para vocês que o ideal é você criar uma imagem sem fundo, né? Uma imagem, uma composição um pouco mais dinâmica, um negócio mais suave, sem muita informação. Então, para você começar o tutorial, na hora de gerar a primeira imagem, você não vai escolher o filtro Realistic Vision, você vai escolher o filtro porta-retrato. E aí você vai mandar gerar. Ele vai pegar todas as características do prompt, especialmente desenvolvida para gerar um retrato. Aqui a gente já começa a ter imagens, a partir do momento que você escolher ali Portrait, você vai começar a gerar imagens que vão facilitar e muito a criação já da forma que você precisa para poder estar fazendo no envelhecimento aí das imagens. Eu vou escolher esse garoto aqui, eu achei que ficou muito boa a imagem. Eu vou mandar redimensionar ela com melhoramento de face, e depois de redimensionar ela, eu vou mandar fazer de imagem para imagem. Eu vou clicar aqui embaixo do lado direito, imagem para imagem, e ele vai jogar minha imagem aqui embaixo, já com a qualidade melhor. Agora, qual seria o próximo passo? Em vez de deixar... Eu não vou mexer em mais nada, simplesmente eu vou mexer... Deixa eu deletar essas 3 imagens aqui para eu não utilizar elas. Essas aqui eu gerei somente para mostrar para vocês qual o prompt correto. E a única coisa que eu vou mexer durante todo esse processo, vocês vão ver que é bem simples, é somente aqui na idade. Eu não vi ninguém ainda fazer um tutorial que explica como fazer o envelhecimento, e isso eu descobri por acaso. E a única coisa que a gente vai mexer agora, a partir desse momento, a partir dessa imagem base que eu criei aqui, que não tem direitos autorais, que foi uma imagem gerada pela própria inteligência artificial, a única coisa que a gente vai mexer aqui é aqui no prompt positivo. O que você precisa fazer simplesmente é mudar a idade. Eu já dei uma idade ali para o menino de 10 anos, agora eu vou colocar a idade de 15 anos. Então, a partir do momento que ele começar a gerar imagens para mim, eu estou usando aqui o prompt 0.75, ele vai me gerar imagens diversificadas. Ele não vai gerar uma imagem... É até a intenção minha de gerar essa imagem de 2 formas, para mim poder escolher entre uma das duas, né? Igual aqui, um exemplo aqui desse cara, ele me gerou 2 imagens, essa e essa. Ele me gerou 2 imagens, essa imagem aqui, e ele me gerou essa outra imagem, essa com 75 anos de idade e essa aqui com 65 anos de idade. Então aqui no caso do garotinho, ele me gerou 2 imagens diversificadas, né? A gente está vendo que a camisa não mudou muito, mas aqui nesse caso a gente vê um menino de 15 anos de idade, e aqui a gente vê um outro menino de 15 anos de idade. Então, qual das duas você acha que está mais parecido com a imagem original? Você vai escolher ela, certo? Então, essa aqui ele tem 10 anos e essa aqui ele tem 15 anos. Eu acredito que essa está um pouco melhor. Então, eu vou fazer aqui melhoramento de face novamente. Então, a gente vê que a imagem ficou com qualidade bem superior, e você pode fazer agora, a partir desse momento, de 2 formas. Uma é somente mudando a idade dele, né? Você vai conseguir ver essa mudança radical se você trabalhar com 5 ou 10 anos de diferença. E a outra opção que você tem é, em vez de você criar baseado na imagem original, você pega a segunda imagem e cria em cima dela. Então agora a gente vai criar, ainda utilizando a imagem original, a primeira imagem que eu gerei, e não vou mexer aqui no meu instante. Eu vou mandar criar mais um lote de 2 imagens, e na geração dessas 2 imagens ele vai me dar 2 resultados diferentes. Então você escolhe uma, essa aqui com certeza ele não tem 20 anos de idade, mas essa aqui já aparenta ter 20 anos de idade. Então você vai fazer um reface dela.
Então a gente já tem essa imagem que seria, até agora eu escolheria essa, essa e essa. Agora a gente vai colocar ele com 30 anos de idade. Vamos mudar aqui, vamos começar a fazer igual no outro tutorial. Eu comecei com 15, 25, 35, 45, eu fui mudando de 10 em 10 anos. Então agora a gente tem outra imagem aqui, ele com 25 anos de idade. Você pode clicar aqui sempre em fazer um upscale. Eu vou mostrar para vocês duas técnicas, tá? A primeira técnica que eu estou utilizando é usando somente uma imagem de base. Eu parti dessa imagem aqui, número 1, e eu fui envelhecendo ela, escolhendo as imagens que eu acho que parecem um pouco mais com a imagem número 1. Então eu comecei com essa aqui, logo em seguida eu escolhi essa imagem para poder envelhecer ela, e agora me gerou esse resultado, e eu vou envelhecer agora mais 10 anos. Vamos colocar aqui 35 anos. Agora o nosso personagem tem 35 anos de idade e eu vou escolher uma das duas imagens para identificar que seria o mesmo personagem. Então eu vou escolher essa e vou envelhecer ele mais 10 anos. Eu vou partir de 10 em 10 anos. Agora eu vou deixar ele com 45 anos de idade. Se por acaso quando você mandar gerar com a idade de 45 ele te trouxer esse resultado que não tem a idade esperada, você tem que mandar gerar novamente. Você pode deletar até mesmo para poder ajudar o algoritmo. E você manda gerar novamente. Agora a gente tem dois resultados, né? Ele me gerou novamente um menino que não tem a idade de 45, mas ele me gerou aqui uma pessoa de 45 anos de idade, aparentemente. Eu vou fazer aqui o sample da imagem para melhorar a qualidade dela. E agora eu vou colocar que ele tem 55 anos. Então agora a gente tem mais dois resultados aqui. Como a gente está usando aqui aleatório, é claro que para você trabalhar com envelhecimento é sempre bom você estar mexendo aqui no Strength. Ele está me gerando imagens aqui de mulheres e de homens, tá? Então você vai escolher a que você acha mais interessante, né? Essa é uma das técnicas que eu utilizo para fazer envelhecimento. Eu estou gerando imagens aleatórias, mas que vai ter uma fidelidade baseada na primeira imagem que eu criei. Então agora a gente vai envelhecer ele para 65 anos, vamos ver o resultado. Aqui eu creio que vocês já pegaram mais ou menos qual que seria a ideia, né? Simplesmente se você vai trocando a idade do personagem e vai fazendo um upscale. Aqui ele já está com 65 anos de idade. Eu não vou fazer para todas as idades e eu vou deixar depois o resultado final que eu obtive utilizando essa técnica. Só para lembrar que você também pode fazer a rejuvenescimento. Então eu vou pegar, por exemplo, esse menino aqui, ó, que é a imagem que eu estou utilizando desde o início, e vou, em vez de eu deixar ele ali com 65 anos de idade, ele tem 10 anos, eu vou deixar ele apenas com 5 anos. É claro que se você escolher uma idade muito pequena, né, uma idade, sei lá, de meses, a imagem não vai te dar um resultado esperado, porque uma criança de meses de idade, ela não vai conseguir ficar na posição, né, natural, igual essa imagem de retrato aqui. Mas agora a gente mudou aqui de 10 anos para 5 anos. Às vezes a gente vê assim, olha, parece que aqui tem 5 anos, ou não tem. Então aqui ele tem uma cara aqui de uns 7 anos de idade, né? Mas a gente pode ir mexendo aqui, ó. Vamos colocar 3 anos, vamos colocar 2 anos, porque eu já criei com 2 anos, eu acredito que 2 anos a gente ainda vai ter resultado. E aqui a gente tem a imagem para criança com 2 anos de idade. Eu vou fazer o resample. Bom, para quem pegou a ideia, é simplesmente isso. Pega a imagem que você tem aí, usa ela aqui de imagem para imagem, digita um prompt bem pequeno, sem muitos detalhes, copia lá o prompt negativo para você evitar aberrações, né, deformações, e simplesmente vai mudando a idade ali. Como eu falei no início do vídeo, eu falei que teria um bônus para vocês. O bônus seria o seguinte: você tem duas formas, na verdade você tem 3 formas de gerar esse tipo de resultado. Uma seria você criar uma imagem base, igual eu criei essa aqui, e fiz todo o processo baseado nessa imagem. Mas na verdade você pode fazer utilizando outras técnicas. Uma delas seria você diminuir aqui o strength, você colocar 0.30, né? E se eu colocar aqui, por exemplo, eu já fiz ele com 65, vamos botar ele com 75 anos de idade. Ele vai gerar para mim, mas não vai gerar duas imagens tão diferentes, né? Ele vai gerar a imagem para mim um pouco mais parecida uma com a outra, tá vendo? A gente tem esse resultado e tem esse. Então eu sempre gosto de deixar aqui em 75 para eu ter uma opção de escolher. Mas aí vai de cada pessoa achar qual é a melhor forma de poder estar fazendo o processo. Uma outra dica que eu dou para vocês é que depois que você gerar a primeira imagem, que foi essa imagem aqui,
é um menino de 10 anos de idade, e você obter essa outra imagem aqui, que seria ele já com 15 anos de idade, em vez de você pegar a imagem de 10 anos, você vai pegar essa imagem dele já com 15. Aí você usaria aqui de imagem para imagem e simplesmente aqui botaria 25 anos de idade. Aí você vai mandar gerar. Ele vai gerar a imagem não baseada na imagem do menino de 10 anos, mas agora ele já vai dar um salto, vai pegar o menino de 15 anos e vai gerar uma imagem, né, com ele na idade de 25 anos, pegando aquela imagem do menino de 15 anos. Então aí você vai ver que vai mudar um pouco. A gente vai comparar depois ele com 25 anos utilizando a idade de 15 e ele com 25 anos utilizando a imagem de 10 anos como base. Então aqui seria o mesmo processo, agora ele está com 25, eu vou botar a imagem para imagem e vou mudar aqui para 35 anos de idade. Ele vai gerar agora um personagem de 35 anos de idade baseado na minha fonte de 25 anos de idade e não baseado naquele menino lá atrás de apenas 10 anos. Então você vai ter uma mudança assim, um pouco mais sutil, um pouco mais dentro do contexto. Esse seria o bônus que eu preparei para vocês aqui no final do vídeo. E aqui a gente tem mais uma imagem agora do mesmo personagem com apenas 1 ano de idade, e a gente tem a imagem mais velha que eu criei aqui, com ele na idade de 105 anos. É claro, se você botar uma imagem muito grande, muito velha, né? Se botar uma imagem aí de 140, 130, você não vai ter um resultado, porque a gente não tem historicamente fotos de pessoas com essa idade. Então a inteligência artificial aqui não vai conseguir gerar esse conteúdo. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Para quem não tem a conta aí no OpenArt, vai lá e se inscreva. Vou deixar todos os links aí. É gratuito. Tem 1000 e poucos créditos aí. Eu estou utilizando há bastante tempo. Eu ainda tenho 847 créditos. Os créditos são renováveis, né? Você pode curtir eles lá no Discord lá e eles te dão mais créditos. Beleza? É um dos sites mais baratos para criar imagem. Tem bastante coisa aqui que dá para você fazer sem estar investindo aí igual você investe aí nos outros sites, como o Midjourney e outros. É também uma opção aí alternativa para o Leonardo.ai, Midjourney, entre outros sites aí que a galera tem usado. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até o final aí, se inscreva no canal, ative o sininho, fique ligado aí. Eu estou sempre lançando tutorial novo, sempre coisa diferente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Thank you.